Graça e paz, igreja. Vamos dar início ao culto da manhã deste dia, entoando, cantando e louvando a Deus com o hino número 469, Corajosos. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados céus. Corajosos, pois, e todo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formados já malignos batalhões do grande usurpador. Revelai-vos hoje, bravos campeões, avantes sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Ó, sejamos todos a Jesus leais e a seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Vamos orar, Pai. Eu quero agradecer ao Senhor em nome de Jesus por estar mais uma vez aqui com o Senhor, na casa do Senhor, com o povo comprado pelo precioso sangue de Jesus Cristo. É mais uma oportunidade que o Senhor Deus nos dá para aprendermos mais acerca de Ti, da Tua palavra, do Teu Evangelho, para melhorar a nossa condição, Senhor Deus, em todos os sentidos, mas principalmente espiritual. Molda, Senhor Deus, o nosso caráter com o caráter de Jesus. Abençoa-nos, livra-nos do maligno e do engano. É a oração que faço no nome de Jesus. Amém. A nova do Evangelho, 188 do cantor cristão. A nova do Evangelho já se fez ouvir aqui. Boas novas tão alegres, elas são para quem ouvir. Assim Deus nos amou, sim, a cada pecador, quem nos deu seu Filho amado, para sofrer a nossa dor. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito o nosso Deus. A nova do Evangelho dá-nos todos a saber que fartura para todos, sem pra quem com fé comer. Na vida o pão eu sou, satisfeito ficarás. Teus pecados e tua alma lavarei e paz terás. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão
É bendito o nosso Deus. A nova do Evangelho, ora vem nos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos demoreis então, não vireis os vossos olhos, ó fugir da perdição. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito o nosso Deus. A nova do Evangelho, jubiloso som-nos é, pois o amor de Jesus Cristo dá perdão mediante a fé. As novas se vos dão, que já veio o Salvador, tão bondoso e poderoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito o nosso Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amados do Senhor Jesus Cristo, nós estamos na 13ª mensagem desta série Dependência Total de Cristo. E, de fato, nós somos dependentes de Jesus mesmo, porque se não fôssemos dependentes dele, para esta obra sacrossanta do Evangelho, não haveria progresso. E o Evangelho não teria chegado até nós. E sem que a gente não dependa dele, não é possível que esse Evangelho chegue a outras pessoas. Cada vez mais o amor está se esfriando, cada vez mais o mundanismo está tomando conta das pessoas e as pessoas estão vivendo como crentes nominais, cristãos nominais, crentes que andam com um pé em dois barcos. É impossível agradar dois senhores ao mesmo tempo. Amados de Jesus Cristo, há tantas mensagens para serem feitas, há tantas bênçãos para serem mostradas por intermédio do Evangelho, e aí a série de mensagens que nós estamos fazendo, segundo alguns que ouvem, diz que falta compaixão, falta misericórdia, que poderia ser um pouco mais maleável, um pouco mais flexível, falar com mais brandura, e que nós poderíamos chegarmos muito mais além, alcançar muito mais pessoas, se nós oferecêssemos mais e cobrássemos menos. Mas a realidade é que no Evangelho não se pode receber se não estiver no centro da vontade de Deus. Porque essas questões são questões santas, eternas e gloriosas. Muitas pessoas desavisadas ou avisadas e não com equilíbrio, com razão, entenderam e praticaram. Porque é muito mais fácil descer do que subir.
Então, quando nós estamos falando acerca de dependência total de Jesus Cristo, é de um reconhecimento de insuficiência humana, pessoal e também coletiva da independência dele. Somente a inteligência, sem a obediência, sem a meditação, sem a comunicação através da oração, é bem provável da queda do homem. E ainda que passe uma vida inteira congregando em uma igreja, cantando os cânticos, decorando os textos, e se abstendo de algumas coisas, poderão ter surpresa naquele grande e terrível dia, que é o dia do julgamento de todas as obras que nós fizemos. Então, amados de Jesus, nós preferimos avisar, chamar a atenção e salvar alguns que decidem em ouvir e aprender acerca do Evangelho e ter conhecimento de Deus, para que possam amoldar-se ao Evangelho. Então, quando nós estamos falando aqui dessa dependência total de Jesus Cristo, que está embasada em João capítulo 15, versículo 5, peço ao Alex que coloque por gentileza, João 15, 5, e peço que toda a igreja esteja lendo comigo por gentileza. Vamos lá? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esta palavra aqui não está condicionada à minha pessoa, que na leitura, eu como ministro do Evangelho, estou dizendo, eu sou a videira. Não. Eu sou alguém que está ligado, assim como você está ligado na videira, que é Cristo. Então, nós todos estamos de igual modo sujeitos a estarmos ligados nele. E se por entretenimento ou distração desligarmos espontaneamente, fatalmente a gente vai morrer. E o morrer aqui é condenação. E não é uma condenação que está sujeita ao tempo do nosso viver aqui, mas de toda a eternidade, do qual é nos ensinado através da palavra que eu creio de corpo, alma e espírito. Então nós falaremos na manhã deste dia acerca do subtema permita que as pessoas vejam Jesus através do nosso viver. Permita ou permitam que as pessoas vejam Jesus ou possam ver Jesus através do nosso testemunho pessoal. Quando nós transmitimos uma verdade, quando nós transmitimos a palavra, aquilo que nós vivemos fala muito alto. Porque o Evangelho não é apenas de pronúncias, mas principalmente de vivência, de viver. E amados de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 2 e 3, traz para nós, aqueles que ainda não descobriram isso,
uma consciência de que alguém colocou em nós uma escrita para ser lida por outrem. Então está escrito assim na palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 3, 2 e 3. Vós, os salvos, os crentes, dos quais sem nenhuma soberba, sem nenhum orgulho, carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Somos cartas escritas no nosso coração. Linguagem paulina, Paulo está falando acerca dele, que aqueles que servem e seguem a Jesus Cristo são cartas escritas para serem lidas, para serem conhecidas, estando já manifestos como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrito não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações. O Santo, eterno e glorioso Deus, tende misericórdia de cada um de nós. Abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, abra o nosso coração, o nosso espírito, o nosso ser, para que o Senhor fale no nosso coração e que tenhamos consciência, e com a consciência a responsabilidade, e com responsabilidade e sabedoria, para que não haja borrões, erros em a nossa vida para confundir as pessoas acerca de Ti e do Teu Evangelho. Senhor, que nós nunca possamos ouvir: para ser crente como você, eu prefiro ir para o inferno. Não deixe a gente ser pedra de escândalo, mas que a gente possa ser cartas escritas do Espírito Santo de Deus. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amados de Jesus Cristo, vocês são a nossa carta. Esta palavra, lá no passado, a igreja de Corinto, aquela igreja que tinha todos os dons do Espírito Santo, era uma igreja que estava em exposição, não para fama, mas exposição ou exposta, para que a luz do Evangelho, para que a luz de Cristo fosse vista não nos pergaminhos, não nas tábuas, mas em cada pessoa, em cada vida. Deus escreveu uma mensagem gravada em nossos corações para que as pessoas possam ver em nós o que Deus escreveu. Dá para entender? Onde quer que eu vá, há uma exposição literal de uma escrita celeste, santa, divina e gloriosa, que tem poder de transformar vidas, como transformada fora a nossa vida em Cristo. Então isso está em exposição, está exposto. É o que está escrito em Atos, capítulo 1, versículo 8. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis cartas escritas
tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e até o fim da terra. Os servos de Deus, chamamos a atenção dos presentes e dos diletos que nos veem nas mídias sociais, chamados para fazer a diferença. Quando o apóstolo Paulo nos fala para trazer uma consciência com responsabilidade, com equilíbrio, com dignidade, com seriedade, de que nós temos uma missão a cumprir. Então, quando ele está falando, vós sois, ele está falando que nós recebemos um chamado, e um chamado com propósito. Então, se fomos chamados, não fomos chamados para nada. Nós fomos chamados e comprados com propósito de mostrar que, de fato, Cristo vive em nós, vive nas nossas vidas. Então, as pessoas que mantêm contato conosco, elas primeiro precisam identificar que Cristo vive em nós. Então, amados de Jesus Cristo, há algumas coisas a estarmos conhecendo e sabendo, ou voltando à memória, ou trazendo à memória. Primeiro ponto: conduzir pessoas a Cristo é um chamado ao testemunho autêntico. Autenticidade. Sem erros. Sem apagões. Literalmente, da forma como Deus escreveu. E as claras. Lá em Mateus, capítulo 13, 16, o testemunho autêntico ocorre através das boas obras. Bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos, de 13 a 16, Mateus 5, de 13 a 16. Mateus capítulo 5, de 13 a 16. Vós sois o sal da terra. O apóstolo Paulo diz que nós somos cartas escritas. Jesus está dizendo de que esta carta escrita tem um valor de conservação para a eternidade. E, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Outra coisa de grande valor: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocar debaixo do algueiro, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram em casa. Então, o crente é alguém que ou se destaca, ou cumpre o seu propósito, ou cumpre o seu papel, ou está fora do propósito, ou não está sendo
útil para aquilo que o objetivo e o sacrifício alcançou. Então, mas de Jesus Cristo não dá para sermos, deixa eu usar uma expressão chula, no coloquial, não se dá para ser meia boca. Ou é, ou não é. Se ainda não entendeu, se ainda não compreendeu, se ainda não foi clara a mensagem, ou se você não deu ouvido à mensagem, ou se a sua capacidade intelectiva é limitadíssima, e aí eu clamo pelo sangue de Jesus Cristo que possa dar espírito de sabedoria a todos para que compreendam, para que ouçam e discernam e possam ter uma mudança, porque chegamos até aqui. Hoje pela manhã a Ludmila estava falando assim, passou mais uma semana. E aí estava falando para ela, a gente tem que ser grato porque passou a semana. Quando se passa mais uma semana na nossa vida, é mais uma semana de oportunidade que Deus dá para a gente. Para olharmos para dentro de nós e vermos o que está errado. E se não tivermos a condição de autoanálise, pedir a ajuda do Espírito Santo para que mostre para nós o que em nós está fora dos conformes dele. Para que se porventura viermos a existir na semana que se inicia, possamos melhorar a nossa condição. E a palavra que está sendo dada ao longo do tempo aqui na igreja é para chamar a atenção da igreja para se moldarem a palavra, para que não possam haver condenação. Não há nenhuma intenção aqui de mandar ninguém para o inferno, pelo contrário. A intenção nossa é que ninguém pereça sem Deus e sem salvação. É trazer a pessoa a consciência de que, olha, você foi alcançado, você é salvo, mas você tem uma missão. A sua missão é que as pessoas, que o mundo veja que você pertence a Cristo. Você cumpriu o seu papel, afinal de contas, fomos chamados para conduzir pessoas a Cristo. Cristo não é a ponte que nos leva a Deus. Cristo não é o único caminho que nos leva para o céu. Nós não somos medianeiros, mas nós somos testemunhas de que Cristo nos salvou e de que as pessoas podem também ser salvas e terem as suas vidas transformadas através do nosso testemunho. Porque as pessoas, elas não vão ter contato com a Bíblia, mas as pessoas podem ter contato com você, que tem a palavra. E você tem uma mensagem que Deus escreveu no seu coração, através do Espírito Santo de Deus, uma mensagem. E ainda que, por mais limitado que você seja, é impossível você não dizer para as pessoas que você encontra no seu dia a dia: Jesus te ama. Você não é tão limitado que não possa dizer: Jesus te ama tanto que quer te salvar. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer salvar você. Ele quer que você não seja condenado. Deus tem um propósito de salvação para você. Deus tem um propósito de vida eterna para você. Deus tem o melhor para você. E o melhor de Deus para você é Jesus. Conduzir pessoas a Cristo. Não para termos uma carteirinha. Eu lembro que uma vez eu preguei na igreja Primeira Batista de Lausanne Paulista. E o tema da mensagem foi metreta vazia. Lembra, Ludmila?
Eu não tenho nenhuma caderneta onde eu anoto o número de pessoas que eu ganho para Cristo e digo aos outros, eu ganhei trocentas pessoas para Jesus. É minha função, é meu trabalho, é minha obrigação. Hoje pela manhã alguém disse que Deus ainda vai usar muito a minha vida para pregar o evangelho. E eu disse para a pessoa, ai de mim! Se não pregar o evangelho, mas ai de mim se não viver o evangelho. Porque falar, papagaio fala. E a gente tem que viver o evangelho. Está escrito em nós, em letras garrafais. E com o nosso procedimento, com o nosso testemunho, com o nosso viver, Cristo vive em mim. Paulo disse isso com categoria, e é verdade o que Paulo disse, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não tem lugar para mais nada lá na minha vida, a não ser Cristo. Ah, mas aí você vai ser bitolado. Não, você vai ser abençoado. E esses sinais seguirão a todos que creem no meu nome, expulsarão demônios, falarão noutras línguas, não é língua estranha, é idioma, pisarão serpentes. Missão. Vocês farão obras maiores do que eu, porque eu vou para o Pai. Então nós que ficamos, nós que recebemos a mensagem, e que somos pessoas que intermediam, conduzem, devem ter uma vida digna, devem ter uma vida limpa. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16, fala que a capacidade de explicar a fé. Olha só, antes de qualquer coisa, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Jesus Cristo é o dono da minha vida. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em... Qual é a sua esperança? Qual é a sua esperança? Sempre com uma palavra para responder do que eu creio, de quem eu sirvo. Uma palavra que transforma, uma palavra que liberta, uma palavra que cura, uma palavra que transforma. Uma palavra que traz salvação. Uma palavra que traz vida eterna. As pessoas dizem aí que é melhor um Deus vos abençoe do que o diabo que vos carrega. Você tem uma palavra de bênção. Amados de Jesus Cristo, 16. Fazendo, todavia, com mansidão e temor. Com boa consciência. Se tem boa consciência, também tem má consciência. Se tem temor, também não tem temor. Se tem mansidão, também não tem mansidão. Mas o modo certo, a maneira certa, o jeito que Deus quer, é fazer com mansidão, fazer com temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Está falando com o Sebastião pela manhã. Há muitas pessoas que gostam de ser bem vistas pelos homens, de serem elogiadas pelos homens. Mas há um texto na palavra de Deus que diz: bênçãos tende vós quando vos injuriarem e perseguirem
e mentindo disserem mal contra ti por minha causa, alegrai-vos e regozijai-vos, que grande é o vosso galardão no céu. Tem muita gente que não gosta de mim. E o faz muito bem. Quantos que já se iraram com a palavra que receberam? Mas a gente é apenas a carta escrita. Quem escreveu lá no nosso coração foi o próprio Deus. E a gente transmite, a gente fala e não se cala. Já teve pessoas que sentaram nessas primeiras filas aqui, nos cultos, cruzavam as pernas e botavam o dedo assim. E eram autoridades para que eu calasse. Por várias vezes fizeram isso, repetidas vezes. Duas das quais já morreram. Ainda faltam mais alguns morrerem. Porque se o Senhor escreveu e é para ser lido, deve ser conhecido. Porque Deus não fala coisas só que agradam às pessoas. Aquilo que agradam às pessoas é o outro evangelho. Daquelas outras pessoas que têm comichão nos seus ouvidos, que ajuntam para si mestres. Nós somos de periferia. Tem membros de periferia indo para igrejas em Alphaville, mesmo morando no Alphavela. Lá ninguém conhece, ninguém. Tem até igreja aí de alguém que vai ser chamado na CPI do roubo dos aposentados, e a igreja está envolvida até com o Banco Master. Mas as pessoas vão, estão lá, e lá só fala coisas boas. Coisas que agradam e aglutinam gente, mas que não transformam vidas. Há uma incumbência. Nós não temos autopromoção, nós apenas estamos conduzindo pessoas a Cristo por intermédio da palavra, por intermédio do Espírito Santo e com o nosso testemunho. Amados de Jesus Cristo, nós temos a responsabilidade. Você não deve se esquecer que a vida do crente... Você é crente? Quem é crente aqui, diga amém. Então, todos aqui é crente. A vida do crente é o evangelho que o mundo lê. É ou não é uma responsabilidade? É ou não é para temer e tremer? Essas questões, elas são importantes, irmãos. Sua história vai levar muitas pessoas a conhecerem o poderoso amor de Deus. Ou não. A sua história vai levar muitas pessoas a conhecerem o amor poderoso de Deus. Essa carta de recomendação, conhecida e lida por todas as pessoas, como está aqui em 2 Coríntios 3, 2, 3, cartas vivas de Cristo, escrita não com tinta, mas pelo Espírito Santo. Amados, vai mostrar o nosso caráter e as nossas atitudes, que comunicam mais do que apenas palavras. E tem que ter autenticidade. Vocês que trabalham em escritórios, alguns documentos têm que ter autenticidade, ou não. Porque reproduz ipsis literi
aquilo que está escrito. Está escrito aqui, está escrito aqui. Então, em ser autêntico, essa autenticidade é viver transmitindo o que está escrito aqui. Nós somos vivos, palavra viva. Então, vale mais o nosso testemunho do que a nossa conversa. O que adianta eu conhecer de cor e salteado as Escrituras e viver uma outra vida, em viver um outro evangelho? Eu estou em contato com muitas pessoas em uma outra cidade, e aí eu vou ouvindo acerca de testemunho ou de testemunho de líderes evangélicos que arrastavam multidões que estão no pecado. Essas questões, elas são necessárias, porque Cristo disse que é necessário que venham os escândalos. E os escândalos servem para eu temer e tremer diante de Deus, para que eu não caia, para que eu não erre. Não é o lugar onde eu estou indo, não é o lugar onde eu vou, é quem está comigo nos lugares. É aquele que diz, aí você pode entrar, aí você não pode entrar. Aí você pode fazer, aí você não pode fazer. Temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. As atitudes e o caráter do crente comunicam mais do que apenas palavras. Mateus 5:16. Mateus 5:16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para o que veja as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai Celestial que está nos céus. Você faz para Deus ser glorificado. Quando você recebe a glória, tem alguma coisa errada. Nós fazemos para que Deus seja glorificado através das nossas vidas e dos nossos feitos, das nossas atitudes. Porque a autenticidade vem da transformação interior produzida pelo Espírito Santo, refletindo a graça e o amor de Cristo. 2 Coríntios 3:18, Alex. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como que por espírito a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito Santo. Então, amados de Jesus Cristo, caráter transformado, vidas transformadas, pessoas credenciadas para conduzir pessoas a Cristo. Pessoas credenciadas com a escrita da palavra autêntica, não pronunciada, mas vivida. É simples, mas não é fácil. Amados de Jesus Cristo, põe para mim, 1 Pedro 2,12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos pecadores. Ou você é mais um lá na hora? Para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a quem tem que ser glorificado é Deus.
Eu tenho que estar no centro da vontade de Deus, para que onde quer que eu esteja, para que aquilo que eu faça, o nome de Deus seja glorificado. Eu não preciso. Todo louvor, toda a glória, todo domínio pertence a... Eu sou apenas servo dele. Se você está buscando destaque, esse ano já não dá mais, porque tem aí já vários destaques em muitas escolas de samba. Vai fazer um regiminho, vai fazer umas plásticas, vai ser destaque para ser aclamado pelos homens em uma Marquês de Sapucaí, ou numa favela qualquer aí. Mas destaque é Deus. Tudo o que você faz, o louvor pertence a Deus. É o que você tem que fazer, você é servo. Você é um galho. Você está ligado nele. Então, é dele. Tudo para o louvor da glória dele. Isso é ser autêntico. Amados de Jesus Cristo, nós devemos refletir a graça e o amor de Jesus Cristo. A vida do crente se torna um espelho da glória de Deus, transformando pessoas para se tornarem mais parecidas comigo. É com Jesus. Dá para entender que nós somos apenas pessoas que conduzem pessoas mas com dignidade, com santidade, com temor, com bondade, com mansidão, com dignidade. Como que eu posso conduzir uma outra pessoa a Cristo se eu não tenho Cristo? A Bíblia diz que um cego guia outro cego e os dois caem. É por isso que a gente vê um monte de gente caindo. E quem as está conduzindo não vivem na luz, vivem nas trevas, vivem do engano. Vive do lesco-lesco, do lero-lero. Não se dá para ser um condutor 171, travestido de... A unha cresce. Falai de tal forma procedei. É isso que Deus pede de cada um de nós. Então, eu vou ficar o tempo inteiro enchendo as vossas bolas, dizendo que vocês são maravilhosos, que o céu já é seu, que eu tenho que dizer que vocês têm que ir para o céu, sim, vocês não vão para o inferno de jeito nenhum, porque vocês já são salvos, vocês não precisam fazer nada, é só trazer o dinheiro aqui, vocês vão ser abençoados, vão ter carro, vão ter casa, vão ter isso, vão ter aquilo, são abençoados, um abençoado, uma abençoada, e depois que fritaram os ovos, você vai ver a gordura que fica, não teve uma palavra de verdade, não teve uma palavra de despertamento, e aí não teve nenhuma palavra de verdade. É um cego guiando outro cego. Imagina nós tudo no inferno. Tem gente aqui que está... Jordânia é a mais velha aqui. Jordânia está aqui há 27 anos quase. Depois veio Marinês. Deve estar 26. Já imaginou Jordânia no inferno atrás de mim, cheia de pó de serra? E a irmã Marinês, bexiga, você deveria ter falado a palavra para nós e você enganou nós o tempo inteiro. Você foi uma 171 e nós está tudo aqui no inferno junto. Você está maluco, rapaz? Você está maluco? Nós temos que ter autenticidade. Há ainda duas outras coisas a serem faladas
mas que elas não dão para se falar em uma mensagem só. E conduzir pessoas a Cristo é demonstrar cuidado sincero, construindo relacionamentos genuínos. Em última parte, conduzir pessoas a Cristo é um chamado a exercer amor sincero, integridade e compaixão. Mas se Deus nos der vida e tiver misericórdia da nossa vida, hoje na 14ª vez, da 14ª oportunidade desta série de mensagens que nós estamos tendo, de aprendermos um pouco mais, temermos um pouco mais e nos aprimorarmos um pouco mais, com consciência, para que tenhamos legitimidade. Porque temos a autenticidade do Evangelho, porque vivemos no Evangelho, vivemos o Evangelho, e levamos de fato pessoas a se encontrarem com Jesus e terem as suas vidas transformadas. Não tivemos ainda. Deus pode operar um milagre. E você pode começar, a partir de agora, a pedir a Deus que mude o seu caráter, que transforme o seu ser, para que você possa ser santo, como é santo aquele que vos chamou em toda a vossa maneira de viver. O mundo aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos da luz. Reflita Cristo. Que as pessoas, quando olharem para você, vejam Jesus. Vamos orar? Deus eterno, eu quero agradecer ao Senhor por estar mais uma vez aqui, por mais essa oportunidade. Deus, eu tenho muito mais para fazer. Não para falar, mas para fazer. E eu te peço auxílio. Eu te peço o revestimento do teu Espírito Santo. Porque esse poder que vem do Espírito Santo nos faz brilhar e levarmos pessoas ao Senhor, para que o seu nome seja glorificado. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Até a noite, se Deus nos permitir.